Vamos lá, hoje eu queria falar um pouco sobre agências de VTubers e muita gente pergunta se vale ou não a pena entrar, esse tipo de coisa, então eu queria destrinchar esse assunto pra você entender se vale, não vale e que no fim a decisão não é minha, é sua. Então o ponto é, se você quer entrar em uma, não sou eu que vou lhe parar, tem que ser você que tem que decidir. O ponto é, pelo menos saiba as vantagens e desvantagens e se vale a pena ou não pra você entrar em uma agência. Porque sim, muita gente se ilude pensando, vou ser VTuber, isso, aquilo, vou entrar na agência porque vai ser incrível, isso, aquilo, e pode acabar caindo sim uma armadilha bem complicada. E às vezes a agência pode até ser grande, mas no final descobre que dentro dela coisa meio ruim, como aconteceu na Nijisan tempo atrás. A Nijisan é uma ótima exemplo, uma agência gigantesca, que cada dia que passa a gente descobre mais uma cagada que tá fazendo, então é complicado. Então por isso que eu falo, eu não posso ir pra você tem que pegar e me dizer pra você vale ou não a pena entrar em uma agência. O que eu posso falar pra você aqui são as vantagens e desvantagens que em geral elas têm. Isso dito, isso posto, eu vou dividir o vídeo em 4 categorias. Os indies, que são as pessoas que fazem individualmente trabalho e não tem uma agência. Os grupos de VTuber, que são basicamente um bando de indies que se juntou para formar um grupo. As agências pequenas e, obviamente, as agências grandes. E, em geral, quando eu falo agência grande, eu costumo me referir na maioria dos vídeos como as 3 grandes. Hololive, Nijisan e Bishoujo. Mas hoje, no caso, eu não vou fazer isso, porque digamos que tem mais agências grandes, ou no mínimo relativamente grandes, além dessas 3. Tipo, sim, as 3 são atualmente as maiores. Mas dá pra falar que a Neobaka ou a FaZe Connect, por exemplo, são as pequenas. Não, elas não são. Obviamente, também não são os Leviathans, essas outras 3 são, mas também são agências grandes e influentes no mercado, então não dá pra falar que elas são agências pequenas. Quando eu falo essa pequena, eu falo que ela está começando, que é pequena, desconhecida, aquela que é meio que realmente pequena, e não uma grande pra média. Isso posto, vamos então começar de cima pra baixo, das agências grandes até os indies. Quais são as coisas boas e ruins que tem numa agência grande. E vale citar, não é uma coisa universal. Cada agência é de um jeito, uma agência de uma forma, outra de outra. E algumas, como a Nijisan, porque vazou muita coisa dela e a gente descobriu como ela funciona, acabam não sendo tão boas ou não seguindo esse padrão. Então não é uma regra universal, é meio que por assim dizer, meio base. Essa aqui é pra ser a base de como funciona. Então vamos começar com as vantagens de estar em uma agência grande. E a principal, com certeza, é a visibilidade e o marketing. Uma agência grande lhe dá uma possibilidade de se mostrar para o mundo muito mais facilmente. Um bom exemplo disso é a Evelyn, que cresceu muito rápido na VTuber, sendo que começou há pouquíssimo tempo, mas isso é esperado, afinal ela é a novata Neobaka. E como a Neobaka é a maior do Brasil, obviamente todo mundo que tá no meio VTuber brasileiro conhece ela e vai ficar interessado em ver um novo VTuber dessa agência gigantesca. Isso é visibilidade, sem falar que também temos a parte do marketing, preparar o terreno para o pessoal ficar hypado para ela. Isso também aconteceu com ela, com vários trailers e preparações para a história dela, o lançamento dela e tudo mais. Isso é visibilidade e isso é marketing, isso que uma agência grande costuma ter a oferecer a você. Essa, na minha opinião, é uma das principais vantagens, porém com certeza não é a única. Porque além dela também temos, geralmente, suporte e apoio. No caso é basicamente suporte da agência quando tem problemas e apoio quando você quer fazer um projeto. E como eu falei antes, nem todas fazem isso. A Nijisan não fazia, por exemplo. Mas as outras grandes sabemos que sim, elas costumam ter um certo apoio e suporte para os seus VTubers. A Hololive, por exemplo, tem uma rede de suporte muito grande para os VTubers dela por preocupação delas ficarem psicologicamente bem. No passado, coisas aconteceram. A Hololive, como as primeiras a entrar no meio VTuber, teve que ver e aprender na pele o problema que pode acontecer várias vezes com frequência. E como esses problemas afetam as VTubers física e psicologicamente. E é uma coisa muito simples, se a VTuber não tá bem, ou ela vai fazer live ou vai fazer uma live meio ruim, meio depressiva, o que é ruim pra agência. Então, obviamente sim, pra agência é melhor ela se preocupar e cuidar da VTuber, que é quem tá trazendo as coisas pra ela. Então, a VTuber tá psicologicamente bem, saudável e tudo mais, é muito importante pra agência. E a Hololive percebeu isso e criou um sistema de proteção muito bem feito para proteger as VTubers dela, por preocupação a não ter problemas repetindo de novo. Tanto que atualmente raramente temos grandes polêmicas na Hololive. Quando a VTuber saiu, por exemplo, a Mel, foi um motivo bem menor, não foi uma coisa gigantesca como já foi no passado com a Coco, por exemplo. Então sim, hoje a Hololive tem uma rede de suporte gigantesca, e outras vezes também tendem a ter uma rede de suporte igual a Hololive. Obviamente não o tamanho da Hololive, mas tende a pensar igual a Hololive, proteger a VTuber porque é ela que importa. E isso é suporte, isso é uma coisa importante pra agência ter, e é isso que ela realmente costuma oferecer pra o VTuber que tá entrando nela. Claro que nem todas que eu falei aqui como agências grandes tem isso, algumas têm problemas ainda e estão estabelecendo esse tipo de coisa, ou nem tem, como a Nijisan.
Mas essa é uma ideia de padrão ideal, você tem uma suporte para ajudar a VTuber a ser protegida, psicológica e fisicamente. E outras coisas que empresas grandes têm para o VTuber é o apoio. Seja ele um apoio monetário ou um apoio de contato. Por exemplo, a Hololive só banca os eventos da Hololive. O que eu quero dizer aqui é, se o evento é da VTuber, quem costuma bancar ele é a VTuber. Mas não, ela não tá sozinha jogada ao meio do mar, não. Ela vai ter apoio do gerente para encontrar formas de facilitar esse evento ser feito. Por exemplo, uma VTuber da Hololive quer fazer um torneio com os inscritos, e ela não sabe onde começar. Ou ela até sabe onde começar, porém tem os contatos certos, as coisas certas como fazer. É nesse ponto que entra o gerente. Só deixando claro uma coisa aqui, eu falei aqui gerente, mas também pode usar o termo agente. É que o nome manager em inglês pode ser como gerente ou agente, mas em geral é a pessoa que vai administrar a parte de por trás da VTuber. Isso explicado, vamos seguir aqui em frente. Quem cuida da parte de organizar, criar patrocínio, conseguir contatos e tudo mais é o gerente, não a VTuber. Então, mesmo que ela não tenha apoio monetário, ele ainda vai ter apoio de questão de gerência. Os agentes vão dar apoio e criar conexões para fazer esse evento acontecer. E uma coisa interessante, no caso da Hololive é assim, nas outras não posso dizer com certeza, mas na Hololive, como ela não bancou e sim a VTuber que bancou, a maior parte dos ganhos desse projeto é pra VTuber, não pra Hololive. Afinal, a ideia é simples. Você bancou, você esse aqui bancou, então você se ganhe mais. Eu não participei disso o suficiente, eu vou pegar só pra pequena parcela, ou nenhuma até mesmo. Porque é um conceito bem simples. Você fez, você bancou, você que ganha mais parte. Então, em casos como o evento, até mesmo merchandise que a VTuber fez por si mesma, com a equipe dela, quem ganha mais é a VTuber. A Hololive tinha um pouquinho? Tira. Mas quem vai ganhar mais vai ser a VTuber. Lembrando, novamente, eu tô usando aqui a Hololive como exemplo, mas nem todas são iguais a ela. Não posso dizer como as outras funcionam, mas eu sei que a Hololive é meio que assim. Eu, por exemplo, sei que a Nijisanji não é assim, então cada caso é um caso. Agora, indo pra parte negativa, a gente tem dois problemas principais, que são menor liberdade e que parte dos seus ganhos vão ser pego pela agência. O segundo é bem simples, você na agência em teoria é um funcionário. Então você ganha uma parcela do que você fez e a agência fica com o outro. O que honestamente, dependendo da situação, é uma troca bem justa. Como eu falei, sim, há casos e casos, mas em geral é pra ser uma troca justa. Se não for, cuidado que essa agência não é tão boa quanto você pensa. Mas, em geral, tende a ser uma coisa mais equilibrada, uma troca justa, o que em geral é bom. Porque assim, você tá perdendo ganhos? Tá, mas parte disso é porque você tá tendo muito benefício, então é meio que equilibrado. É uma desvantagem? Sim, com certeza é. Porém, vem a custo de uma vantagem, então isso meio que equilibra as coisas. Já a falta de liberdade também é justificável. Você está numa agência, e a agência é uma empresa. Então, tudo aquilo que você fala também é visto como uma coisa que a agência fala. Então, por isso não, você não pode falar o que dá na sua telha. Porque pra pessoa de fora que tá falando isso não é você, e sim a agência. E dependendo do que você fala, isso pode manchar muito eles, e eles não querem isso. Então sim, é compreensível porque você tem menos liberdade, você tá numa coisa mais séria, não é uma coisa indie que é só você lidando, tem pessoas por trás. Então você tem que se comportar como uma pessoa de uma empresa. Na verdade, até se você for um indie bem grande, você tem que se comportar como uma coisa mais séria. Afinal, você é uma pessoa que tem visibilidade, uma pessoa grande, e por consequência tem que se comportar como uma pessoa grande. E é nessa parte que vem se comportar com seriedade. É por isso que agências em geral tendem a ser mais severas, porque, é a imagem delas, elas se importam com isso, e você, como funcionário, tem que entender que sim, isso é importante. Ok, em geral, essa vantagem está em uma agência grande. Agora, qual a vantagem de estar em uma agência pequena? Vamos lá que muda um pouquinho algumas coisas. Em geral, suporte e apoio é para não mudar muita coisa. E se mudar muita coisa, se preocupe, a situação é complicada. Mas, em geral, sim, a agência, mesmo pequena, vai te dar um suporte a problemas e vai lhe ajudar a conseguir conexões para fazer alguns eventos e projetos seus. Claro que sim, o tamanho influencia e uma pequena não tem poder para conseguir fazer uma coisa que uma grande faria. Então, em teoria sim, o apoio é menor porque a empresa em si é menor. Porém, em contrapartida, a empresa menor tende a ter mais liberdade e também é mais fácil de entrar. Porque, a pergunta falou isso antes, entrar na Hololive, na Nijisanji, na VShojo, na Nelbaka, na Face Connect, como uma dessas, não é uma tarefa fácil. E eu não aprofundei muito lá porque eu quero fazer um vídeo só como é entrar numa agência, então por isso eu não aprofundei muito lá, mas saibam, não é fácil. Então sim, entrar em empresa pequena tende a ser sim muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a visibilidade é muito menor. Afinal, como o nome fala, é uma agência pequena, não é uma agência grande e ela não tem nem visibilidade, nem conhecimento e nem muito marketing. Tende a ser melhor do que ser um indie? É complicado, mas em geral eu diria que sim.
É mais apoio do que sende, mas não é nada que vai fazer um grande milagre. Você não vai virar a próxima Galgura em uma agência pequena, isso é praticamente certeza e saiba disso. Mas, em contrapartida, por ser pequeno, você tem mais liberdade, afinal, a agência não importa com o nome dela, afinal, ela nem tem nome direito. Então, você tem mais liberdade e, por consequência, você pode moldar mais como a agência vai ser no futuro. Afinal, por ser uma agência pequena, é mais fácil você virar o destaque da agência, não quer dizer que você vai, mas é mais fácil. Mas, como destaque, o carro-chefe, você pode muito bem ter mais importância na agência, mais decisão, mais influência, e moldar ela para caminhos que você julga ser melhor. Claro que não é uma onipotência, mas sim, é uma influência. Agora, uma coisa negativa muito citada é: agências pequenas tendem mais a ser armadilha. Não quer dizer que todas são, mas a chance de pegar uma armadilha é bem maior do que uma agência grande. Afinal, é uma agência sem nome e sem reconhecimento, que facilita muito ela fazer coisas terríveis. Então, se é uma agência bem horrorosa, problemática, com vários problemas sérios, que vai traumatizar você para a sua vida, é bem maior do que uma agência grande. Não quer dizer que todas as pequenas são problemáticas e todas as grandes são perfeitas. Não, muito pelo contrário. Às vezes tem muita pequena que é muito boa e muita grande, Nijisanji, que é horrorosa. Mas digamos que o risco nas pequenas é maior do que nas grandes. E bom, os próximos são os grupos de VTubers. E de início eu falo, visibilidade, esqueça. Nesse caso você é tão indie quanto os outros. O que você vai ter é uma galera que te apoia, tipo assim, eu mando raid pra você manda raid pra mim, esse tipo de coisa. Mas não espere ficar popular tão rápido assim, a coisa não é tão simples. Isso posto, em geral, os grupos de VTuber tendem a ser mais abertos, afinal, qualquer VTuber, em teoria, pode entrar desde que o grupo aceite. Eles surgem com uma sequência, afinal, uma banda de VTuber se unir, criar um grupo, então todo dia nasce um grupo de VTuber novo, isso é fato. Mas eles têm menos visibilidade, afinal, em teoria, é só um bando de indie. E muitas vezes, não, eles não vão cobrar nada, afinal, é só um grupo de amigos. Pode ser que alguns cobrem fazer uma coisa mais organizada? Pode ser, mas nem sempre vai ser assim. Na verdade, é mais provável que a maioria não vai ser assim, vai ser uma coisa mais amigos, parceiros, e é isso aí. Claro que, por não ser uma agência, a chance de você achar pessoas tóxicas nesse grupo de VTubers é bem maior. Afinal, isso não é uma agência, é só um bando de pessoas que se uniram. Então a chance de alguém tóxico problemático tá no meio é bem alta e quando isso acontece, a situação é bem complicada. O bom é que como entrar é mais fácil, sair também é mais fácil. Porém não muda que sim, alguns temas podem vir de um grupo de VTuber ruim, então tome cuidado. O bom é que tanto o grupo de VTubers quanto os indies têm mais liberdade. E no final eu diria que esse é o ponto, você troca suporte por liberdade. Em agências grandes, o suporte, a visibilidade é maior, enquanto a liberdade é bem menor. E o oposto é com os indies, o suporte é basicamente zero, afinal é você por si só, mas a liberdade também é maior, afinal é você por si só. Então, no final, para saber se vale a pena ou não, se faça a seguinte pergunta: para você, o que é mais importante, apoio e visibilidade, ou uma maior liberdade de criação de conteúdos e também monetária? Afinal, sozinho você não paga uma empresa para te ajudar, obviamente. Então, esse que é o ponto importante. Para você, o que é mais importante, liberdade ou suporte? E é claro, nunca se esqueça, tome cuidado com as agências que está indo, porque você pode muito bem cair em uma armadilha. Então não se iluda e preste muita atenção. Afinal, você não quer ser aquela pessoa daquela agência que fez uma coisa gigantescamente ruim. Acredite em mim, você não quer. Então, em geral, o que importa sim é liberdade versus apoio, mas lembre-se de tomar cuidado, porque sempre tem pessoas ruins em agências ruins. E até mesmo pessoas ruins em grupos, ou até mesmo indies ruins. Então, em geral, tome cuidado. Mas bem, com isso eu digo que por hoje, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!